Oi, pessoal. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre as chamadas de sistema, na disciplina de sistema operacional. Eu vou deixar o material para leitura com vocês pelo WhatsApp, espero que vocês já tenham lido. E vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que o nosso sistema operacional, ele tem um negócio que se chama chamadas de sistema. O que são isso? São funções, está escrito aí, ó, são funções, interfaces usadas pelos aplicativos para solicitar a execução de algum serviço ao núcleo do sistema operacional. São instruções com maior privilégio quando comparadas às outras. Como assim, prof? Funciona assim. Por exemplo, você está com o Word e sua internet aberta. Está lá fazendo uma pesquisa no Google e digitando os dados da sua pesquisa no Word, por exemplo. Aí você resolve abrir um jogo, alguma coisa assim. Cansou de fazer a sua pesquisa, resolveu ir abrir o jogo. Quando você dá 2 cliques lá para abrir o jogo, o seu sistema operacional fala assim: para tudo, chegou uma chamada de sistema. O que é isso? Alguma coisa que não estava sendo executada antes resolveu aparecer. No caso, o jogo que você quis abrir. Quando você clicou lá, era uma coisa que não estava acontecendo, que de repente começou a acontecer. Isso é uma chamada de sistema. Então, o sistema operacional para tudo o que ele estava fazendo e vai tratar daquela chamada, que no caso é a abertura do seu jogo. Está escrito aí embaixo. Com elas, é possível, por exemplo, definir acesso a recursos de baixo nível, como alocação de memória, periféricos e arquivos. Além disso, ela permite a criação e a finalização de processos. Esse exemplo que eu dei de abrir o jogo é um exemplo de criação de um processo, porque era uma coisa que não estava acontecendo, que você resolveu fazer acontecer. Então, você criou um processo. Também pode acontecer a finalização desse processo. Você fechou o Word, por exemplo. Você estava lá usando o Word e você resolveu fechar. É um processo que estava executando, que foi finalizado. Também existem a alocação de recursos. Por exemplo, você pode colocar um pendrive lá. Isso é alocar um recurso para um periférico. Não tinha o pendrive no seu computador. Quando você colocou ele lá, todo o seu sistema vai parar e vai voltar toda a atenção dele para o pendrive que foi recém-inserido. Depois, as coisas vão voltar a funcionar como normalmente. Mas quando você coloca alguma coisa nova, abre um programa, fecha um programa, tudo isso, abre um arquivo, salva um arquivo, fecha um arquivo, qualquer coisa dessa que acontecer, é um evento novo para o seu computador que ele precisa parar e tratar esse evento. Isso é uma chamada de sistema. Quando chega uma chamada de sistema no seu computador, o sistema operacional ele faz assim: ele para tudo que ele estava fazendo e ele salva esse ponto de onde ele parou para continuar mais tarde. Quando ele termina de fazer esse processo de salvar, ele verifica todas as permissões que são envolvidas no seu pedido. Se você clicou em alguma coisa para abrir, se você clicou em alguma coisa para fechar, qualquer coisa assim, ele vai verificar se está tudo certo. Se tiver tudo certo, ele vai processar o serviço solicitado e aí quando ele terminar, ele vai restaurar todos os processos que ele estava fazendo e vai continuar de onde ele parou. Gente, isso é muito rápido e a gente não percebe o que está acontecendo, tá? Principalmente nos computadores mais rápidos. Aí é que a gente realmente não percebe que isso aí está acontecendo. Funciona de um jeito que a gente não vê, tá certo? O Minix, que é um tipo de sistema, ele tem um total de 53 chamadas de sistema diferentes e elas são divididas em 6 grupos. O primeiro grupo é chamada de sistema para gerenciamento de processos. Quando alguma coisa, algum processo, lembra que processo é tudo que está em execução no seu computador, tá? Então, quando algum processo ele precisa de alguma coisa, ele vai abrir essa chamada de sistema para gerenciamento de processos. Tem a chamada de sistema para sinalização, que é, por exemplo, assim, o dispositivo foi inserido, tal dispositivo parou de funcionar, tem um driver para ser instalado, é alguma coisa, um sinal que o sistema operacional te dá.
A chamada de sistema para gerenciamento de arquivo, que é, por exemplo, exclui um arquivo, deu um Ctrl+C, Ctrl+V, recortou e colou o arquivo em outro lugar, tudo que é relacionado ao arquivo. Tem a chamada de sistema para gerenciamento de diretório, para quem não se lembra, diretório é a mesma coisa que pasta, que vai fazer esse gerenciamento de diretórios. Vai renomear um diretório, vai copiar e colar, vai colar alguma coisa lá dentro, vai tirar alguma coisa. Tem a chamada de sistema para proteção. Por exemplo, está mexendo num arquivo, baixou um arquivo, vai executar. Verificou que aquele arquivo tem vírus? Para tudo. Ou verificou que aquele arquivo que você vai executar tem alguma coisa que vai danificar o seu sistema operacional? Para tudo. E tem a chamada de sistema para gerenciamento de tempo, que ela é um pouquinho mais complexa e eu vou deixar para explicar ela mais para frente em outro momento para vocês, tá? Isso é a chamada de sistema. Os sistemas operacionais, eles vêm em várias estruturas, vários modelos que quem fabrica sistema operacional, quem cria, eles podem seguir esses determinados modelos, tá? Existem 4 desses modelos, tá? O primeiro desses modelos é o sistema monolítico. Tá escrito aí assim, ó. Esta é a organização mais comum, porém há pouca estrutura. O sistema operacional é escrito como uma coleção de procedimentos, cada um dos quais pode chamar qualquer um dos outros sempre que precisar. Este tipo de sistema traz um grande desempenho, porém uma falha pode paralisar todo o núcleo, ou seja, o sistema pode parar por causa de um erro. Funciona assim, ó. Você tem uma aplicação de usuário rodando aqui, um programa, qualquer um, uma aplicação de usuário rodando aqui, qualquer outro programa, e aí tem as chamadas de sistema aqui. Cada aplicação está fazendo uma chamada de sistema. E esses quadradinhos menores são recursos que o sistema operacional disponibiliza. Gerenciamento de memória, gerenciamento de pasta, qualquer recurso disponibilizado pelo sistema operacional, tá? E aqui embaixo o hardware. Todos esses recursos estão se comunicando um com o outro. Ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Aí, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Todo mundo se comunicando e todo mundo se comunicando com as chamadas de sistema também. E também todo mundo está se comunicando com hardware. Então, todo mundo se comunicando com todo mundo. Uma bagunça. Ó, esse está com esse está com esse está com esse e assim por diante. Como está todo mundo se comunicando, se um deles resolve falhar, o sistema todo para. Acabou. Ninguém mais funciona. Ninguém mais comunica. Nenhum dos recursos comunica entre si. Ninguém se comunica com a chamada de sistema, que não se comunica com a aplicação, que não se comunica com hardware. Ninguém mais comunica. O sistema operacional trava e aí precisa desligar o computador e reiniciar o computador para que ele volte a funcionar. Esse sistema, ele não é mais utilizado nos sistemas operacionais atuais por causa disso. Porque se acontece uma falha, todo mundo para. O que acontece é que esse modelo de sistema, ele é muito rápido. Porque como está todo mundo se comunicando com todo mundo, as coisas acontecem bem rápido. Só que aí está o problema. Essa comunicação entre todos os recursos faz acontecer de que se um falhar, todo mundo para, tá? Para organizar melhor essa ideia, veio o sistema operacional em camada. A ideia desse tipo de sistema operacional é fazer uma organização por meio de uma hierarquia de camadas. Uma hierarquia é como se fosse dentro de uma empresa. Tem o chefe, tem a secretária, tem o cara que trabalha na produção e tem o cara que trabalha apertando parafuso. É uma hierarquia. O chefe manda na secretária, a secretária manda no cara da produção e o cara da produção manda no cara que aperta o parafuso. Isso é uma hierarquia. E é assim que funciona esse sistema. Uma camada mandando na outra e cada camada é um recurso, tá? Funciona assim, ó. Temos 6 camadas. Percebo que do 0 ao 5 são 6 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 0 a 5. Então, se eu perguntar quantas camadas tem o sistema em camadas, vocês me falam que tem 6 camadas, mesmo ela indo do 0 ao 5. A primeira camada é o operador, que é onde vai estar localizado o processo que você está executando, o programa em execução.
Essa camada aqui, ela pode se comunicar apenas com as camadas abaixo dela. Ela não tem nenhuma camada acima, mas ela se comunica apenas com as camadas abaixo, que é a camada de programa de usuário, a camada 3, a camada 2, a camada 1 e a camada 0. Ela se comunica com todas as camadas abaixo dela. Aí, temos a quarta camada, tá? Essa camada aqui é onde os programas do usuário vão ficar armazenados. Sempre que um usuário vai lá e clica para abrir um programa, aí ele se torna um programa da camada 5. Mas na camada 4 é onde os programas vão ficar armazenados. E essa camada, ela se comunica com todas as camadas abaixo dela. A camada 3, a camada 2, a camada 1 e a camada 0. A camada 3 é a camada de gerenciamento de entrada e saída. Então, sempre que você coloca ou tira um dispositivo de entrada e saída, é essa camada quem vai gerenciar. Ela se comunica com a camada 2, com a camada 1 e com a camada 0, tá? A camada 2, ela faz a comunicação entre o console do operador e cada processo. Ou seja, o console do operador é a parte que vai fazer a comunicação entre o hardware do computador e realmente o processo que está rodando. É esse meio aí que vai fazer o hardware e o software se comunicarem. Eles se comunicam com a camada 1 e com a camada 0. A camada 1 faz o gerenciamento da memória do computador. É ela quem vai decidir para qual programa que a sua memória vai ir. Por exemplo, você está com o Word, a internet e um jogo rodando. Você tem 4 GB de memória lá no seu computador. Ela vai decidir que, por exemplo, 2,5 GB vão para o jogo, meio giga vai para a internet e 1 GB vai para o Word. É essa camada que vai fazer a distribuição da memória presente no seu computador entre os programas que estão em execução, que estão rodando, tá? Ela se comunica apenas com a camada 0. A camada 0 é a que vai fazer essa distribuição da mesma forma que a memória, só que ela vai fazer pro processador. Para quem que o processador vai trabalhar agora? Ele vai trabalhar para o jogo? Ele vai trabalhar para o Word? Ele vai trabalhar para a internet? Porque o processador não trabalha para todo mundo ao mesmo tempo. Ele trabalha um pouquinho para cada um. Só que essa distribuição a gente não vê. Para a gente que está usando o computador, o processador está trabalhando para todo mundo ao mesmo tempo. Mas não é assim que funciona. E é essa camada que vai fazer essa distribuição, tá? Ela não se comunica com ninguém, porque não tem ninguém abaixo dela. Esse sistema em camadas, ele é bem mais organizado, só que ele é um pouco mais lento que o sistema anterior. Só que, se um recurso falha, não necessariamente os outros recursos também vão falhar, né? Tem um outro sistema, uma outra organização, que é a organização de máquinas virtuais. Ele fala assim, que um sistema computacional é formado por níveis, onde o nível mais baixo é o do hardware. E em cima dele está o sistema operacional. Então, o sistema operacional vai se comunicar com o hardware, tá? E o hardware vai fornecer informações, vai fornecer recursos para o sistema operacional. Aí, para o sistema de máquinas virtuais, foi adicionado um nível intermediário aqui, que é o nível de gerência das máquinas virtuais. Ele fica entre o hardware e o sistema operacional. Então, o sistema operacional vai conversar com o nível de gerência de máquinas virtuais e esse nível vai conversar com o hardware. Aí o hardware vai conversar com o nível de gerência e o nível de gerência vai passar para o sistema operacional. As máquinas virtuais, elas são um negocinho assim. São como se fossem vários sistemas operacionais dentro de um único sistema operacional. Por exemplo, aqui a gente tem um hardware físico do computador. Eu tenho, sei lá, 4 GB de RAM, um processador, 1 TB de HD. Tá, 4 GB de RAM, um processador, 1 TB de HD. Aqui está a gerência das máquinas virtuais. E aí, cada máquina virtual dessas aqui, ó, a máquina virtual 1, a máquina virtual 2, a máquina virtual N. Cada uma delas tem um sistema operacional. O sistema operacional 1, sistema operacional 2, sistema operacional N. Cada uma delas pode ser com um sistema operacional diferente. Só que repare que todas elas estão rodando em cima do mesmo hardware físico. E aí,
cada uma delas vai ter um hardware virtual 1, hardware virtual 2 e hardware virtual N. Como assim, prof? Aqui no meu hardware físico, eu estabeleci que eu tenho 4 GB de RAM, processador e 1 TB de HD. Quando eu vou criar a máquina virtual, eu falo assim, para essa máquina virtual vai estar disponível 1 GB de RAM, 200 GB de HD e um pedacinho do processador. Beleza? Essa máquina virtual não vai enxergar os outros 3 GB de RAM e nem os outros 800 GB de HD. Para essa máquina aqui, o hardware vai consistir só em 1 GB de RAM e em 200 GB de HD e um pedacinho do processador. Esse sistema operacional só vai reconhecer esse hardware virtual aqui e as aplicações que vão rodar em cima desse sistema operacional vão rodar somente utilizando esse pedacinho do hardware virtual aqui que foi definido para essa máquina. Quando eu venho criar uma nova máquina virtual aqui, eu posso selecionar para esse hardware virtual ter 2 GB de memória RAM, 600 GB de HD e mais um pedacinho do processador. Então, esse sistema operacional vai reconhecer somente esse hardware virtual e essas aplicações vão rodar somente em cima desse hardware virtual e assim por diante. Professora, quantas VMs, quando eu falo VM é máquina virtual, tá? Virtual Machine. Quantas VMs eu posso criar em cima de um hardware? Depende de quanto hardware virtual você vai selecionar para cada máquina virtual e aí você consumindo todo o hardware físico é o limite das suas máquinas virtuais. Para que isso é usado? Isso é usado normalmente para se fazer teste. Teste assim, preciso instalar um aplicativo novo, um programa novo no meu computador e eu não sei se ele tem vírus ou não. Eu vou lá, crio uma máquina virtual e instalo o programa naquela máquina virtual, que não vai afetar a minha máquina física. Se lá naquela máquina virtual eu ver que aquele programa não tem vírus, beleza, eu volto na minha máquina física e instalo ele lá. Se eu ver que tem vírus, eu não instalo na minha máquina física. Ou posso também usar para testar algum programa que às vezes vai danificar a minha máquina física. Eu vou lá, testo na minha máquina virtual, se danificar, simplesmente eu jogo aquela máquina virtual fora e inicio outra. Se não danificar, eu volto na minha máquina física e instalo lá. Então, essas máquinas virtuais normalmente são utilizadas para fazer testes de software, tá? Por último, a gente tem um modelo que é conhecido como modelo cliente-servidor. Ela também é conhecido como arquitetura microkernel. Kernel significa núcleo, então é micronúcleo, tá? Mas o nome que também é conhecido é arquitetura microkernel. Porque ela procura tornar o núcleo do sistema operacional o menor e mais simples possível. Ele disponibiliza serviços através de sistemas. E cada sistema, cada serviço desse é um processo que é responsável por fazer uma determinada coisa. Como, por exemplo, gerente de arquivos, gerente de processo, gerente de memória, escalonamento e assim por diante. Então, sempre que uma aplicação que está rodando, Word, Excel, PowerPoint, sei lá, precisar de algum serviço, ela vai realizar uma solicitação para o processo responsável. A aplicação que solicita esse serviço, ela é chamada de cliente. E o processo que responde com esse serviço é chamado de servidor. Funciona assim, ó. Eu tenho aqui vários processos rodando, como se fosse um Word, um Excel e a internet. E aqui vários serviços que podem ser oferecidos para mim pelo computador. Serviço de terminal, servidor de arquivo, servidor de memória e assim por diante. Quando o meu processo precisa de alguma coisa, por exemplo, esse processo aqui, o processo do Word, precisa de alguma coisa do servidor do arquivo, ele pega e fala para o núcleo ou kernel assim, fala núcleo, vai lá e solicita ao servidor de arquivos para mim o recurso que eu estou precisando. Então, esse processo aqui, ele é o processo cliente e ele está solicitando um serviço através de uma mensagem ao servidor. Esse aqui que vai servir o serviço é o servidor. É como se fosse um restaurante. O cliente, ele chega, ele faz o pedido através do garçom. O garçom vai até a cozinha e fala para o cozinheiro realizar aquele pedido. Então, o cliente, obviamente, é o cliente. O garçom é o núcleo que está levando o pedido
e o cozinheiro que realiza aquele pedido é o servidor do arquivo, tá? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no grupo da disciplina. Até mais!